Então, gente, a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a edição e a modelagem de paredes, né? Como a gente vai trabalhar com as paredes internas do nosso projeto, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre as lajes e os pisos, tá? Assim como a gente vai discutir um pouquinho sobre como fazer os mezaninos do nosso projeto. Lembrando que a gente não vai entrar muito nos modos de edição da parede. A parede dentro do Revit ela pode ser configurada de modo construtivo, tá? Ou seja, a gente pode definir as diferentes camadas que compõem a parede, a gente pode atribuir uma camada para alvenaria, uma para reboco, embolso e assim sucessivamente. No entanto, não é tanto o nosso objetivo. Nosso objetivo realmente é que vocês entendam como utilizar o Revit no nível de projeto preliminar, tá? Até porque esse aprofundamento ele vai ser dado mais a fundo na disciplina de BIM, tá? Onde vocês vão mostrar e trabalhar de forma mais específica com essas configurações, tá? Bom, primeiramente a gente vai ajustar ainda um pouco o nosso modelo. Percebam que a nossa parede de vidro ela está um pouquinho deslocada em relação à parede do nosso projeto, tá? Sempre bom a gente ir conferindo as dimensões, né, que a gente possui. A gente tem 6,20 aqui, como a gente tinha falado em vídeos anteriores. A gente vai considerar isso como sendo um quadrado, tá? Então eu vou colocar 6,20 m. Percebeu que quando eu movi a minha parede, a parede cortina aqui em cima ela veio também, né? A parede aqui de baixo também, né? Na realidade todo esse conjunto ele foi deslocado, né? Porque o Revit ele vai entender que essas paredes elas correspondem a um conjunto único, tá bom? No caso, a gente vai ver se eu tentar, por conta disso, se a gente tentar mover a nossa parede cortina, ele vai arrastar todo o conjunto, tá? Então, para a gente mover só a parede cortina, eu vou deslocar um pouco, né? Descolar um pouco a minha parede da parede cortina, tanto embaixo quanto em cima, tá? E aí, vou usar a minha fita métrica. Eu tenho aí uma espessura de 15. Então, eu vou deslocar o conjunto todo 7,5 cm para dentro, tá, da minha edificação. E aí eu vou usar o comando alinhar para trazer as minhas paredes de volta. Vejam que eu cliquei no planinho de referência para realizar a minha operação de alinhamento, né? Então vejam que os planos de referência eles realmente são muito úteis, né, nesse processo de trabalho, né, porque eles ajudam, auxiliam a gente no momento em que a gente está trabalhando. Percebam ainda que aqui embaixo ainda tem um certo defeito, né? A nossa parede ela ainda está deslocada para baixo, ela não está na face da parede, como acontece aqui. Então, eu vou usar o mesmo procedimento. Mais uma vez, se eu selecionar a pele de vidro e arrastar, aqui embaixo deu certo. Deixa eu ver. Tá. Aqui. Aqui embaixo a gente conseguiu fazer sem a necessidade de deslocar as paredes, né? Isso aconteceu porque como a minha pedra de vidro ela não passa em cima da outra, ela não vai entender. Vamos voltar lá no 3D só para explicar isso melhor para vocês. Vejam bem. Esse conjunto
essa pele de vidro, ela passa, né, por cima dessa parede, né? Então, o Revit ele meio que entende que esse conjunto é um conjunto único, né, que deve ser deslocado, né, em conjunto. Enquanto que aqui essa situação não acontece, né? A gente tem um módulo de pele de vidro isolado, tá? E eu tenho aí as minhas duas outras paredes, né? De modo que ele, de fato, ele não vai entender esse conjunto como sendo um único conjunto, né? Ele vai entender realmente como sendo três partes independentes entre si, tá bom? Então, por isso que a gente conseguiu mover, né, esse elemento de forma isolada, né? Ele não, esse elemento ele não trespassa, ele não está integralizado a nenhuma das paredes adjacentes, tá bom? Bom, percebam que essa parede é uma parede mais fina, né, do que as paredes que a gente criou ao redor do nosso projeto. Então, nesse caso, eu vou criar um novo estilo de parede básica. Tá? Para fazer isso, eu dentro de arquitetura, eu clico em Wall. Tá? Se eu clicar direto, vai mostrar aqui quais são as paredes que estão pré-configuradas, né, as famílias que já estão definidas dentro do meu projeto. E eu vou criar uma parede a partir de uma dessas paredes existentes. Tá? Então eu vou clicar em genérico, vou aqui em Edit Type. Aqui embaixo vou clicar em Preview para ver, dar uma visualizada no tipo de parede que ele está me dando. Tá? Vou redimensionar a minha janela, para que eu possa ver melhor. E assim, não vou modificar essa parede aqui. Eu vou mandar ele duplicar. Vou colocar ponto. Aí uma parede 10 centímetros. Tá. Depois eu explico por que a gente... Na verdade, eu explico logo. Eu estou usando o ponto porque vejam que ele tem aí uma grande quantidade de elementos, uma grande quantidade de paredes já prontas, tá? De modo que às vezes pode ser... O ideal é que, pelo menos por enquanto vocês não tiverem ou não definirem os modos de trabalho de vocês, que vocês não façam lá muitas alterações nos templates, né? Que vocês deixem as paredes básicas ou os elementos básicos, as famílias básicas, sem alterar, tá? E que vocês dupliquem esses elementos e criem o de vocês a partir desses elementos existentes. Quando vocês já tiverem com um modo de trabalho devidamente definido, em que vocês realmente não forem mais precisar desse material como base para criação de paredes, por exemplo, aí vocês podem já evitar usar esse ponto, porque o ponto ele vai permitir que eu agrupe, né, que eu tenha aqui agrupado todo o conjunto de elementos que eu tiver criado. Né? Por exemplo, eu vou duplicar mais uma vez, eu vou criar uma parede de 15 centímetros, tá? Então, se a gente olhar aqui na nossa listagem, as duas paredes que eu criei, né, elas estão devidamente agrupadas, tá bom? Vamos lá na parede de 10. Vejam aqui que a largura, né, dessa parede ela está de 0,20, né, ou seja, 20 centímetros. Não é o que a gente quer, né, na nossa descrição. Para que eu altere isso, eu vou vir aqui em editar. Aquilo que eu tinha falado para vocês, que o Revit ele vai criar algumas camadas para as nossas paredes especificamente, né? Eu posso inserir novas camadas. Então vamos dizer que isso aqui, por exemplo, fosse um reboco. Então tivesse aí uma espessura de 1,5 cm, tá? Então vejam que ele cria uma nova camada, tá? Então, mas a gente não vai trabalhar com isso agora não, é só para vocês terem a ideia de como é que funciona esse processo, tá? Como eu falei, a nossa parede ela teria que ter 10 centímetros, então aqui 10, vou dar um OK, OK, e aí a gente tem aí a nossa parede, tá? Então vou clicar, sem muita preocupação ainda no que diz respeito às dimensões, tá? Porque a dimensão eu vou controlar pelas cotas temporárias.
Vejam que, como eu tentei meio que fazer aqui em cima, ele já dá uma dimensão razoável, né, 2,65 m. Então eu vou clicar nela, colocar 2,55 m. A largura do banheiro tem 1,5 m. Trabalhar aí com 1,35 m. E aí a gente tem a nossa parede. Tá? A gente vai lá no 3D. Tá ali, tá devidamente posicionado. Voltar novamente aqui no térreo. Vou selecionar as duas paredes com Ctrl. Vejam aqui o nível, o Top Constraint, que é o nível de topo, né? Até aqui um ponto seria a restrição de topo de parede está associada ao nível 2. Poderia desconectar isso, tá? Vamos ver se vocês verem isso tridimensionalmente. Então, Ctrl. Quando eu desmarco desconectado, ele me habilita, né, a possibilidade de definir uma altura. Então eu posso colocar, por exemplo, 5 metros, mandar aplicar, né? Vejam que cria aí uma nova parede. Isso permite que eu faça estudos rápidos também. Mas se eu tiver convicção, se souber que tiver certeza que a minha parede ela vai até o meu nível 2, eu posso simplesmente estabelecer lá, tá? Estabelecer e associar ao plano do meu mezanino, tá bom? Em relação ao nosso projeto, vejam que a gente ainda não tem um piso. Para isso ficar mais claro, eu vou criar um corte. Um corte só para a gente ver o que é que ele está nos dando, né? O que é que ele está nos dando em termos de projeto mesmo. Tá? Eu venho aqui em cima, no meu menu na minha barra de acesso rápido, tá? Eu tenho aqui a minha seção. Ou eu vou lá em View, Section, tá? Clico e arrasto. Tá? Então ele vai me dar a representação, a simbologia necessária do corte e vai me dar aí alguns postos de controle. Aqui eu controlo faixa de visão, né, o que é que eu estou visando, o que é que eu estou visualizando, né, dentro do meu corte. Aqui eu controlo a direção, tá? Aqui eu posso controlar como a linha, né, como esse corte ele vai aparecer. Aqui em Split Segment me permite fazer cortes multidirecionais, tá? Então, posso andar pelo meu prédio. Pode ser interessante, dependendo da situação de projeto que você tem. Tá? Se eu não quiser mais isso, eu venho a linha e ele retoma. Que ele vai basicamente controlar se eu quero que isso seja tracejado ou não. Tá? E o mais importante, né, o corte propriamente dito. Se a gente olhar aqui no nosso navegador de projeto, ele criou um novo conjunto, né, de sections. Eu posso clicar no maisinho, terminar o corte 0. A gente for lá visualizar, né? Que ele criou o nosso corte. Isso aqui é a região de visualização, né, que é o Crop Region. Em alguns arquivos, em alguns templates, ele vem visível ou não, tá? Para vocês definirem essa visualização, vocês fazem esse controle por aqui. Então, você pode, ele te permite definir o que é que você vai visualizar, inclusive o que é que vai ser plotado no arquivo de vocês, quando vocês estiverem gerando um arquivo específico, tá? E aí a gente tem lá, ó, as nossas paredes elas estão chegando no nível 2, né, que é o mezanino.
texto é um pouco grande, isso é por conta da escala, né? O Revit ele vai automaticamente escalar os textos, as cotas, todos esses elementos de simbologia do teu projeto. Então eu vou colocar aqui na escala de 1 para 50, que fica um pouco mais agradável na região de corte. Deixar assim. Então o nosso prédio de fato está flutuando. Deixa eu falar no nível térreo, se eu olhar para o outro lado, voltar no corte, ele é bem mais representativo, né? Tá, tem mais coisas aí, visualiza melhor. Né? Então, muito rápido, né? Criar um corte no Revit. No entanto, a qualidade do corte vai depender muito do modo da modelagem, né? De como o teu edifício ele foi definido, né? Então, por isso que é importante que mesmo que você não tenha aí grandes definições do ponto de vista de materiais, no estágio inicial do projeto, que você tenha um entendimento da lógica construtiva do teu prédio, né? Porque isso vai ser importante para que o teu prédio, para que o teu modelo ele seja consistente, né? Que ele não seja genérico, né? Então, a gente vai modelar os nossos pisos, tá? Então, eu vou lá no nível térreo. E a gente vai lá na aba de arquitetura, eu vou ter o floor, né, que é o piso. Vou criar um piso estrutural. E aí a gente está no modo de edição muito semelhante ao modo de edição que a gente trabalhou quando a gente editou o perfil das nossas paredes. Tá? Esse modo de edição é o que no português eles traduzem como modo de croquis, né, que é o skate, que é o sketch model. Aqui, na realidade, o Revit ele tem um conjunto de elementos que são criados, né, a partir desse processo. Né? Então, pisos, forros, telhados, eles são criados a partir desse modo. Então, a gente vai ver que o modo de criação de cobertura, por exemplo, e de piso é muito semelhante. Né? Ele vai entrar aqui no modo de criação, a gente define, né, o limite do piso que a gente quer, e a partir daí, né, ele vai gerar o piso que a gente está trabalhando. Tá? Então eu vou aqui na minha caixinha de propriedades, vamos ver o que, é que a gente tem aí, em termos de piso. Tem aí o madeira de lei, tem aí algumas famílias já prontas. Tá? Como eu estou criando um piso estrutural, eu vou criar primeiro a base, né, a laje disso aqui, e depois, em um segundo momento, a gente vai criar apenas o revestimento dos pisos internos. Tá? Então, vou deixar piso genérico de 15 centímetros. Vou lá em retângulo. Né? Aqui dentro de Draw eu tenho alguns modos de desenho. Posso ir na Line, né? Que eu vou de fato pegar e desenhar linha a linha. Tá? Que é um processo lento. Foi demais. Eu posso usar Pick Wall, né, que ele vai criar uma linha a partir da parede. Tá? Então, vejam bem, estou selecionando a parede, ele já está produzindo, né, as minhas linhas. Tá? Posso usar o Pick Line, vai pegar uma linha aí, e vai criar um piso. Vejam que se eu tentar encerrar agora, ele vai reclamar, do mesmo modo que ele reclamou quando a gente estava trabalhando com a edição de perfil de parede. Tá? Justamente porque, primeiro, no modo de edição, para que ele possa criar um elemento, esse elemento, primeiro, eu não posso ter interseções, tá? Eu não posso ter figuras abertas. Se a gente não posso ter figuras abertas, tá? Eu tenho que ter uma forma, um formato. O meu objeto ele tem que ser constituído por formatos devidamente fechados. Tá? Então a gente não pode aí ter
eu não posso ter esses elementos, eu não posso ter esses objetos abertos. Então, como eu tenho aí algumas... Opa! Eu teria que deletar essas linhas em excesso que eu possuo, tá? Tá, tá. Vou usar o comando trim. Esse ali embaixo, então eu vou usar mais uma vez. Eu vou usar mais novamente o trim. E aí, vejam a linha magenta ou lilás, vejam que está tudo fechadinho. Vou lá em finalizar. Ele vai criar aqui uma simbologia de representação de elemento estrutural. A gente não vai usar isso por enquanto, pelo menos. Então, vou lá no meu corte. E vejam que agora a gente possui uma laje, certo? Bom, veja que as nossas paredes, né, elas estão, ou melhor, a nossa laje, ela está, a face superior dela, ela está coincidente com o meu nível térreo, né? Justamente porque ela, ela tem um offset, né, de zero, né, que é um afastamento em relação a essa face. Tá? No caso, como a gente tinha mencionado, esse piso, né, essa laje que a gente criou, ela corresponde à laje, né, ela corresponde ela não teria, ela não tem os revestimentos específicos de piso, contrapiso, né, a gente não tem essas camadas, tá? Então, no caso, a gente precisaria, né, que essa laje ela tivesse colocada um pouco para isso para baixo, até para que essas camadas elas pudessem ser inseridas. Né? Então, como a gente pode fazer isso? Eu posso mover esse piso, então, comando move, e aí desloco 5 centímetros para baixo, tá? Ou eu posso selecionar a laje novamente e usar minha caixinha de propriedades. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui na altura, um pouquinho, pra vocês verem, altura do offset em relação ao nível, né, ou do nível, tá? Se digitar um valor positivo, né, se a gente digitar 5 centímetros para cima, mandar ele aplicar, né, ele vai jogar minha laje para cima. Né? Então, na realidade, o que a gente quer é que ela vá para baixo. Então, vou lá, menos 5 centímetros, e ele joga tudo para baixo. Vou agora, as minhas paredes elas ficaram um pouco off, né? Elas ficaram um pouco, estão evidentemente associadas ao nível térreo, então eu posso ir lá no meu pavimento térreo, vou selecionar as paredes, né? Eu vou usar um modo de seleção rápido, que é o seguinte, eu vou deixar o meu cursor em cima de uma das paredes, né? O Revit vai destacar essa parede, vou clicar uma vez em Tab e ele vai indicar quais são os elementos na sequência, né? Quais são as paredes na sequência que podem ser selecionadas em conjunto. Clico, né? E aí aqui nas minhas propriedades, né, no meu Base Offset, eu vou colocar menos 5 centímetros. Vou mandar aplicar. A gente for lá no corte, novamente, aqui, aquelas paredes que a gente selecionou, elas estão aqui, né? Chegaram na face do meu piso. Minha parede cortina ela ainda está elevada, né? Ela tá mais alta, a gente vai deixar assim também, porque essa pele de vidro, né, na realidade, ela vai ser construída a partir, né, em cima do meu revestimento, né? Ela não vai estar na laje, eu vou ter uma soleirinha aqui de alvenaria não, de granito, por exemplo, de algum tipo de pedra, né, em cima dessa soleira que a gente teria a nossa esquadrilha. Então, a pele de fita ela continua nessa altura. Tenho aí as paredes do banheiro, tá?
e esse conjunto aqui. Posso usar o Ctrl. E aqui eu vou lá, menos 5 centímetros. Vou dar aplicar. Então, posso acessar o corte por aqui também, né? Opa, aconteceu alguma coisa? Ah, sim. Ocorreu que eu não digitei. Não digitei a unidade, tá, gente? Então, como a unidade básica está em metro, então ele jogou 5 metros para baixo. Então, vou lá de novo. Menos 5 cm, né? Centímetros. Vou aplicar. Vou lá no meu corte. Eu vou no 3D também. E vejam que agora a gente tem uma laje. Tá? No entanto, se a gente for considerando que essa laje que a gente criou, ela é a laje estrutural, né, do nosso projeto, o ideal seria que ela fosse uma, uma peça única. Embora a gente saiba que construtivamente isso não, essa laje provavelmente talvez ela fosse feita em partes separadas, né? Então eu poderia desenhar uma outra laje, né? Eu vou lá de novo em arquitetura, vou lá no piso estrutural. Aqui já digitaria os 5 centímetros para não ter que fazer esse processo novamente, tá? E aí poderia vir aqui, tá? E desenhar com a varanda. Mais uma vez, vejam a importância dos planos de referência, né? Eles realmente nos auxiliam no nosso processo de projeto, né? Confiro aqui a distância, aqui está 1,30, está 1,20. Fechar os dois com a mesma dimensão, tá? Fechar aí 1,20. Centímetros. Aqui eu vou mandar encerrar. Cria lá as direções. A gente foi lá no 3D. Temos aí a nossa laje, tá? Vou lá no corte. Uma. Quero mostrar esse corte que está passando. Estou aí com duas lajes, tá? Ou eu ainda poderia, se eu quisesse ter duas lajes, ela tá aquela lá, como a gente tinha mencionado, se a gente for entender que, se for considerar que é uma laje só, chatinho para conseguir localizar a laje. Achei. Posso, né, com a minha laje selecionada, eu posso vir aqui em editar boundary. Não sei como é que é esse português, acho que é como editar contorno, coisa assim. Então, vamos lá. Desenho. Veja que a gente tem aqui esse trechinho, né? Como a gente falou, a gente não pode ter. Ele não pode estar fechado, né? Então, não posso ter interseções, nem ter pontos abertos. Não está dando nenhuma cota temporária. Outra 30 centímetros. 27, eu vou lá 1,3. E aí? Vejam só, a gente tem uma única laje. Tá? Uma laje só para
todo esse conjunto. Então, agora a gente vai fazer o piso arquitetônico, né? Seria relativo ao nossos acabamentos, né? Os nossos revestimentos. Vou lá de novo no floor, só que agora eu vou piso arquitetônico, tá? Vou fazer o mesmo processo, porém agora a gente vai fazer um pouco diferente. Eu não vou usar o piso genérico. Tinha visto alguma coisa com madeira aqui, mas eu utilizei padrão, acabamento madeira. Então vamos lá, madeira, editar o tipo. Ele traz aí algumas coisas já prontas. Na realidade ele traz o conjunto inteiro, não é um conjunto grande. Não vou usar tal qual está aí, vou fazer algumas edições, mandar ele duplicar, tá? Ponto. Revestimento madeira. Tá. Vejam que o edit type ele é semelhante à maioria dos elementos de famílias, né? Então essa caixa é muito semelhante à caixa que a gente viu nas paredes, tá? Para editar a espessura, né, eu vou lá em Edit. Vejam que a gente tem as camadas, tá? Eu vou retirar a estrutura. Deixar só a madeira de assoalho, o acabamento e a estrutura. Eu vou alterar um pouquinho, tá como 02, vou colocar 03. E aqui eu vou colocar 02. Que isso vai me dar um total de 5 centímetros, né? Que é justamente o que a gente tem lá, tá? Então, vou dar um OK, tá? OK novamente. Eu vou mais alto. Não, na realidade vou criar um pickline, né? Pego uma linha, clico noutra linha, mais uma linha, e aí a gente tem algumas linhas, tá? Eu vou usar o comando trim. Sempre clico com trim os trechos que eu quero preservar. Então eu quero deixar esse pedacinho, eu quero deletar esse. Então eu clico no que eu quero deixar, tá? Aqui nesse processo. O offset vai ser 0, tá? Vou mandar ele encerrar. Vamos lá no corte. Opa, selecionou a imagem, né? Então clico no corte, botão direito, Go to View, ou ir para a vista. Tá? E vejam que ele criou um piso. Tá? A gente não tem uma soleira, a gente vai criar uma soleira para isso. Tá bom? Preciso de um piso para o banheiro. Vou de novo lá no térreo. Piso arquitetônico. Dessa vez eu vou usar um retângulo, tá? Aqui no offset a gente vai deixar menos 2 centímetros. Tipo de revestimento doméstico. Mais uma vez, no Edit Type, duplicar, colocar revestimento cerâmico. Lembrando mais uma vez que essas famílias elas estavam no template, né? No template que a gente disponibilizou para vocês no aprender, tá? Então vocês realmente vão precisar estar trabalhando com o mesmo template ou com um template que tem aí algumas configurações. Mas o ideal é que vocês utilizem aquilo pelo menos para que a gente possa estar trabalhando da mesma forma, porque nessa etapa o importante é o processo, tá?
Então, vou aqui em material, clicar aqui na caixinha com as reticências, vai nos levar para a caixinha de materiais, tá bom? Acho que ele tem azulejo cerâmico. Não vou me preocupar com a qualidade do material agora, vou simplesmente dar um ok, tá? Aqui, a espessura eu vou colocar 0,1 a 1 centímetro. E aqui a gente vai usar massa de regularização. Acho que não vai ter um contrapiso, tá? Piso, pintura. Vamos usar esse material pré-definido de piso por enquanto, tá? Então, ok. É só para a gente ilustrar o contrapiso, tá bom? 3 centímetros. Aqui a gente vai ter 2, que é o total, vai ser 3, né? Que com os menos 2 centímetros ele vai estar. Com menos dos 2 centímetros ele vai estar exatamente na altura que a gente deseja, tá bom? Então, clicar aqui, mandar ele encerrar. For à vista, vejo que aí a gente tem o nosso piso. A gente tem um piso no nosso banheiro, tá? Então, nossas pedras de vidro elas ainda estão flutuando, então eu vou mais uma vez lá no piso. Lá no Edit Type, mandar ele duplicar, chamar de soleira. Tá, vou dar um ok. Vou editar. Na verdade aqui a gente não vai ter um acabamento, vou deletar essa camada. Material a gente vai excluir pedra. Maria, pedra 1, pedra 2, não. Aqui. Vou deixar essa pedra 2 aqui, por enquanto, tá? Então, ok. Vou colocar 5 centímetros, ok. Vamos deixar assim, não se preocupem com isso por enquanto, tá, gente? A gente vai fazer um controle mais dessas visualizações em outro momento, tá bom? Então, eu vou aqui. A soleira, ela fica exatamente abaixo da nossa pele de vidro, tá? Vai estar abaixo dessas esquadrias, né, de portas, de um modo geral. Então, a gente vai
acabamento. Se a gente for aqui, nossa vista, agora a gente tem aí a nossa soleirinha, tá? De porta. As duas soleiras de porta, né? Nossa tela de vidro não está mais flutuando. E aqui a gente ainda vai fazer um outro arremate, que é o piso. A gente também vai ter um pisozinho aí nessa área externa, tá? Vou lá de novo, piso arquitetônico, aquilo que eu tinha falado em relação ao ponto, né, que aquilo que eu criei, né, fica agrupado aqui em cima, diferentemente do que já vem por padrão no Revit. Vou usar o Pickline. Trim, tá? Trim. Vou usar um offset porque por efeito de acabamento, tá, gente? Eu clico lá no offset, não quero cópia, tá? Deixar numérico, marcar a 3 centímetros. Encerro meu piso. Opa, então coisinhas abertas. Agora sim, encerro o piso. O que foi aquele offset que a gente deu? Foi só pra gente ter esse acabamento, né? A gente ter o piso, e aí ele, o nosso investimento ele avança um pouquinho em relação à nossa laje, tá? Dá uma olhada no 3D, ver como é que isso está ficando. Aqui ficou faltando, dá 1,5 cm para cá. Edit, boundary. Offset novamente. Pronto. E a gente vai no 3D. Tá? E a gente tem o nosso piso, tá? Uma coisa que a gente vai fazer aqui em relação a essa parede, dessas duas paredes, né? Na verdade tem que fazer um separado. Vou pegar, descer essa parede lá embaixo. Usar o comando comando alinhar, tá? Essa face de baixo, essa face de cima. Bom, para encerrar, vou fazer o mezanino, tá? Então, isso aqui tá alinhado. Então, referência aqui. Na verdade, mais simples. Posso selecionar e vou esconder, né, esse piso. Tem outro piso embaixo, que é o piso. É aquilo que a gente tinha falado em outras aulas, que sempre que eu tiver dificuldade em selecionar, eu uso o Tab. Ele vai destacar os elementos que eu quero. Se ainda assim eu tiver com dificuldade, posso selecionar tudo, vou lá no filtro, tá? E vou marcar só os pisos, né, os floors. Vou dar um apply, dar um ok, tá todos os pisos selecionados.
Vou aqui de novo em Write in View. Esconder os elementos. Vou criar aí um planinho de referência. Dois planos de referência para a gente poder ter um local em que a gente possa desenhar o nosso mezanino, tá? Então, 356, vou botar aí 355, 355, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo, né? Arquitetura, vai lá em piso, né? Então, o primeiro piso estrutural. A gente está usando o genérico de 15, né? E o nível, vou jogar ele para o mezanino 2. Eu vou deixar 0, certo? E eu vou desenhar, né? A partir dos meus planinhos de referência. Vou encerrar. Está dizendo que eu não vou. Ainda não viu o que ele disse? Join. Certo. Tenho lá o meu mezanino, né? Vejo, nosso mezanino está lá. O meu corte. Esse problema, a gente não atribuiu. Vamos lá no nível do mezanino. Vou agora fazer o meu revestimento, tá? Novamente, a gente vai lá para delay. Acho que eu tô um offset aqui, ó. Então, vou fazer o quê? Dá 1,5 centímetros. E aí, ó. Não está dando para perceber, mas vejo que ele criou um retângulo com offset em relação aos pontos que eu criei, né? Os pontos que eu cliquei. Então vou usar o align só para essas aqui elas realmente de fato terminam na parede. E as demais não. Tá? Então vou mandar encerrar. Está perguntando se eu quero unir as paredes. Would you like não. Está perguntando se eu quero que essas paredes elas fiquem associadas à base do piso que eu criei. Não quero que isso aconteça. Tá? Vou lá para minha vista. E mais uma vez a gente tem aí o nosso piso, né? De hoje era isso.